estamos de volta para esse momento tão esperado aqui no quadro Conexões. A gente vai receber com muita honra o Lucas Costa, que é um líder da Igreja CC Videira em Fortaleza. É filho do pastor Costa Neto, que a gente ama, que já veio várias vezes aqui na Casa de Oração. O Lucas é um líder nato, é mentor de várias igrejas relevantes pelo Brasil. Ele que é uma bênção, fala de tudo e hoje vai aqui falar sobre a beleza de ser o número 2. Uau, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui. Palminhas para ele, Lucas Costa! Oi, Lucas, tudo bem com você? Tudo bem, minha querida, graças a Deus. E com a senhora, como é que tá? Graças a Deus, estamos muito bem por aqui. Lucas, para o pessoal conhecer você um pouquinho, você é filho do pastor Costa Neto, você é pastor também na Videira, não é? De Fortaleza. Isso, exatamente. Que bênção! Faço parte aqui dessa equipe maravilhosa da CC Videira. Então, a CC Videira de Fortaleza tem dados assim incríveis, números mesmo. Só de voluntários é uma multidão de pessoas. Sim, sim. Hoje, só em Fortaleza, a gente tem uma média aí de 3 a 4 mil voluntários envolvidos diretamente, né? Nos nossos cultos e nossos trabalhos e tudo aquilo que a gente consegue fazer como igreja. Que maravilha! Nós aqui, Casa de Oração, estamos numa mentoria, né, com o pastor Costa Neto e o Lucas Costa e tratando assuntos muito peculiares ao dia a dia da igreja, a como sermos uma igreja relevante na nossa região, no Brasil. E você faz isso muito bem, onde eu sei que assim aí a sua experiência empírica é na própria CC Videira, mas onde Sim. nasceu tudo isso? Eu sei que você foi para a Austrália, conta um pouquinho para a gente. Isso, eu tive a oportunidade, na verdade, assim, graças a Deus, eu tive muitas boas oportunidades na vida. Primeiro, eu nasci num lar cristão, onde meus pais, desde sempre, envolvidos com a igreja, amantes da igreja, eles eram envolvidos e participavam de uma igreja que minha avó fundou, e aí Deus chamou eles para fundar uma igreja, e foi onde nasceu a CC Videira. Com 18 anos, eu tive a oportunidade de morar na Austrália, e aí fui lá participar da igreja Hillsong em Sydney, na Austrália. Fiquei um ano. Depois eu tive a oportunidade também de ficar um tempo na igreja The City Church. Na época era chamada The City Church, hoje é chamada Home Church, que é a igreja do Judah Smith. Então fiquei também uns meses lá. Um ano depois eu tive a oportunidade também de participar da igreja The Father's House, que é uma igreja na Califórnia, igreja do pastor Dave Patterson. Então também tive a oportunidade mais de uma vez de ficar lá, de conhecer, de aprender. Então é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aprendendo e vendo diferentes formas de viver igreja, de ser igreja. E aí desde então tenho ficado na CC Videira. Também fiquei um tempo no Rio, com a Lagoinha, com o pastor Felipe Valadão, e enfim, vai juntando uma experiência aqui, com um aprendizado ali, a gente vai lendo, vai estudando, vai praticando, vai acertando, vai errando, e aí a gente vai, graças a Deus, tendo boas experiências. Verdade. Todas as suas participações na nossa mentoria, sim, são ricas, são muito abençoadoras. E teve um momento, um dia, que você falou sobre a beleza de ser o número 2. E isso foi assim tão impactante, tão relevante, porque geralmente a gente ou as pessoas buscam o primeiro lugar, buscam aquele holofote e geralmente não entendem, né, o propósito, não entendem o que significa fazer parte de uma equipe. Geralmente os órgãos internos são muito relevantes e não aparecem, né, Lucas? É verdade. Infelizmente, por um lado, a gente vive numa sociedade, numa cultura, e eu acredito que desde sempre o ser humano, se a gente não tiver cuidado, a gente tem essa tendência a querer, sem nem pensar por quê, querer ser o número 1.
achar que ser número 2 é estar abaixo, achar que ser número 2 não, eu estou abaixo, ou eu estou esperando o meu momento para ser o número 1. Mas quando a gente vai ver pela palavra de Deus, existe uma beleza, existe uma riqueza, existe um propósito em ser número 2. Quando a gente para pensar em pessoas que causaram um impacto gigantesco, tanto na igreja quanto na sociedade, por exemplo, quando a gente vê José do Egito, o José não era número 1 do Egito, ele era número 2. E Deus chamou ele para ser número 2. E Deus o abençoou como número 2. Então, se a gente vai vendo exemplos, a gente vai vendo histórias, por exemplo, um outro exemplo bíblico, e aí do Novo Testamento, é Estevão. A gente honra Estevão, a gente celebra Estevão, o primeiro mártir, né, aí da igreja, e um cara assim usado por Deus poderosamente. E mais uma vez, quando a gente vai ver, ele não era número 1, ele era número 2. E Deus o chamou assim, e Deus o abençoou assim, e ele causou um impacto gigantesco assim. Então, quando a gente para pensar, observar, cara, que beleza há em ser o número 2. Que beleza, que riqueza, que propósito há em ser o número 2. Que legal. Fala muito, então, sobre a motivação do coração, a intenção, saber o meu lugar no corpo de Cristo. Isso é a cura, é saber quem você é. Isso, perfeitamente. Isso nos coloca em paz, de saber assim, cara, Deus tem um lugar para mim também. Talvez Ele não me chame para ser o número 1, o cabeça, mas sabe de uma coisa? Ele me chama para ter propósito, ele me chama para ter lugar, ele me chama para estar naquele momento fazendo a coisa certa, do jeito certo, que ninguém mais vai poder fazer. O número 1 não vai poder fazer o que Deus me chamou para fazer como número 2. E isso traz paz. Por quê? Porque eu não preciso disputar com ninguém, eu não preciso ser melhor do que ninguém, eu preciso apenas cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir. E isso, mais uma vez, traz paz no coração, tira a pressão, tira aquela coisa de eu tenho que aparecer, eu tenho que ser o número 1, essa posição aqui de número 2 é temporária e eu vou galgar. Eu acho que querer crescer é muito bom, e esse é um desejo puro e é um desejo que a gente sim deve alimentar, querer crescer. Mas querer crescer não quer dizer ultrapassar o outro. Querer crescer quer dizer apenas ser melhor, quer dizer apenas melhorar, quer dizer apenas galgar uma maturidade maior, uma experiência maior, um conhecimento maior. E às vezes quando a gente falar tem que querer crescer ou cresça, automaticamente, sem querer, a gente pensa assim, ultrapassar alguém. Eu tenho que ultrapassar alguém. Não tenho que ultrapassar ninguém. Eu tenho que apenas ser eu melhor. Eu tenho que apenas ser eu mais experiente. Eu tenho apenas que ser eu um pouquinho mais maduro do que eu. E eu vejo mais uma vez que há uma beleza linda nisso. Há uma beleza linda em a gente ser aquilo que Deus nos chamou para ser, no lugar que Deus nos chamou para estar. Uau! Eu fico ouvindo você, aí eu tô pensando aqui, né? É a mulher que não entende que ser auxiliadora é um lugar de honra, né? O vice-presidente, que ele é uma base para o presidente. Então, nós estamos falando também de reconhecer a autoridade espiritual? Sim, com certeza. Hoje eu sou o número 2. Hoje, tanto na CC Videira eu faço parte de uma equipe, quanto na Igreja 360 eu faço parte de uma equipe. E eu sei que esse lugar é um lugar que eu estou aqui para dar suporte. Eu estou aqui para ser resposta, eu estou aqui para ser ajuda, eu estou aqui para ser auxílio. E eu sei que enquanto eu ver isso como uma bênção, Deus vai me abençoar. Quando eu vejo o número 1 crescendo,
melhorando, evoluindo, porque eu tenho dado suporte, porque eu tenho sido ali presente e tenho trazido solução e tenho trazido a resposta. Quando isso acontece, eu que sou abençoado. Quando eu reconheço a autoridade do outro, eu que sou abençoado. Quando eu reconheço o lugar do outro e o meu lugar, eu que sou abençoado. Então, muitas vezes mais uma vez, a gente tem essa noia de não, é momentâneo, eu estou aqui, mas a minha hora vai chegar. Não, essa é a minha hora. Aqui, agora, é a minha hora. Eu estou no lugar que Deus me permitiu estar. Se um dia Ele tiver outro lugar, Ele que vai me colocar. Não precisa ficar lutando, batalhando, tentando, mais uma vez, querendo ultrapassar. Não, eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser, eu vou estar no lugar que Deus me chamou para estar. E se um dia, quem sabe, Ele quiser que eu vá para uma posição de número 1, Ele vai me colocar. A gente vê isso muito claro na vida de Davi. Davi, ele foi ungido número 1. Ele foi ungido número 1. Sim, Deus disse, você vai ser o número 1. O que é que Davi fez? Continuou sendo o número 2. Continuou sendo pastor de ovelhas, continuou servindo os irmãos, quando estava ali, continuou servindo Saul, na paz, na tranquilidade. Você vê assim, cara, o meu lugar, eu estou no lugar que Deus me chamou para estar agora. E se Deus vai me colocar como número 1, é Ele que vai colocar, não sou eu. Como ele teve a oportunidade, né, de se colocar como número 1, de matar Saul, e ele disse, Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Eu estou no meu lugar, ele está no lugar dele, eu reconheço a autoridade dele, e se um dia Deus quiser a autoridade dele, Deus que vai tirar e Deus que vai fazer. Então, reconhecer o lugar do outro significa também reconhecer o meu lugar. E quando eu reconheço o meu lugar, eu reconheço o lugar do outro. E todo mundo vive em paz. E todo mundo vive tranquilo, cumprindo o seu propósito aqui e agora. Uau, isso é muito bom. Nós temos algumas perguntas aqui. A Paulinha vai fazer para você. Ok aí, Paula? Vamos abrir o microfone dela, não sei se está aberto, e vamos colocar na tela essas perguntas. Então, coloca a Paula aqui, por favor. A Gabriela Arantes perguntou, o número 1 pode se tornar o número 2 no futuro? E o número 2 pode voltar a ser o número 1? Com certeza, eu vejo que é uma questão... Eu sou extremamente novo ainda, estou aprendendo uma série de coisas nessa vida ainda, mas as experiências que já passei, uma das coisas que nós entendemos cada vez mais é a questão de estações. A vida é feita de estações. Exatamente. E está tudo bem. Às vezes, nessa estação, Deus me chama para ser número 2. E às vezes, em uma outra estação, Ele me chama para ser número 1. E depois, para ser número 2 de novo. E sabe de uma coisa? Está em paz, porque eu estou fazendo aquilo na estação correta. Tudo é lindo na estação certa. Se a estação é ser número 2, amém. Se a estação é ser número 1, amém. E se a estação é voltar para ser número 2, amém também. E quando a gente entende isso, que Deus tira, que Deus coloca, que há estações para todas as coisas, a gente vive em paz. A gente aprende isso em Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. Então eu diria, há tempo para ser número 1, há tempo para ser número 2. E amém. Ô Lucas, você falando aí, por exemplo, né, o GC, que são nossos grupos de crescimento. Nós temos o líder, que é o ativador, e nós temos o outro, que é o segundo, no sentido assim, que é o aprendiz. E um dia esse aqui vai se tornar o primeiro, né? Sim, com certeza. Ele vai se tornar um líder, mas ele só vai se tornar um bom líder quando ele aprender a ser um bom seguidor. Uma vez eu escutei uma frase, eu confesso não saber se eu li num livro, se eu escutei de alguém, mas enfim, que dizia mais ou menos o seguinte, o ensinamento era mais ou menos o seguinte: e se todos os seus seguidores se tornassem exatamente igual a você como seguidor? Então vamos dizer, você hoje é o número 2, e aí um dia você almeja, você acredita que Deus vai te colocar como número 1. E se todos os seus número 2
fossem igual como você é número 2, você estaria feliz ou você estaria preocupado? O que é que esse ensinamento traz? Esse ensinamento traz essa autopercepção de dizer assim, sabe de uma coisa? Eu preciso ser fiel agora, no aqui, no momento como número 2, para quando eu for número 1, se Deus me colocar como número 1, eu posso olhar e dizer assim, eu dei bom exemplo e eu posso cobrar dos meus números 2 o bom exemplo que eu dei. Entende? Então, eu acredito que todo bom líder, antes, ele é um excelente seguidor. Todo número 1, antes, ele é um excelente número 2. E mais uma vez, a gente vê isso de Josué com Moisés, a gente vê vários exemplos, Eliseu com Elias, Timóteo, a gente vê vários exemplos. Paulo. Exatamente. A gente vê que excelentes líderes, excelentes homens de Deus, antes foram número 2, e está tudo bem, e foram fiéis naquilo, e serviram com amor, e serviram com honra, e no tempo certo, Deus permitiu que acontecesse. Glória a Deus. Vamos lá, Paulinha, para outra pergunta. Sim, a Miriam Salles disse, Lucas, como que o número 1 pode contribuir para fortalecer o 2? Perfeito, muito bom. Um dos principais trabalhos, infelizmente, e aí eu entendo porque existem tantos números 2 frustrados. E aí eu entendo a dor. Porque, infelizmente, muitos números 1 não investem tanto no número 2. Às vezes existe essa tensão do número 2 querendo tomar o lugar do número 1, e por causa disso o número 1 fica inseguro, e aí fica empurrando o número 2 para baixo. Existe, eu sei que essa é a realidade. Mas vamos falar de um conceito saudável. O conceito saudável é o número 2 entender, Deus me colocou aqui, enquanto eu estiver aqui eu vou servir, eu vou honrar, eu vou doar. E o conceito saudável do número 1 é saber se eu estou aqui, foi porque Deus me colocou aqui, enquanto Deus me colocou aqui, Ele me colocou aqui para servir, para preparar, para treinar. Então esse número 1, a principal função dele é treinar, preparar, ajudar, equipar os números 2. Então, um bom líder, ele está sempre olhando para os números 2 e dizendo como que você pode ser melhor, como que você pode crescer. Está aqui essa ferramenta para você melhorar, está aqui esse livro para você crescer, está aqui esse curso para você fazer. Porque o número 1 sabe que o tempo dele ali, como a gente falou, é uma estação. E essa estação vai passar. E quando essa estação passar, quem vai assumir? Vai assumir melhor ou pior? Eu acho que todo número 1 devia ter orgulho de dizer assim, cara, quem vai assumir depois de mim vai ser muito melhor do que eu. Quem vai assumir depois de mim vai fazer muito melhor do que eu. O papai sempre comenta isso, como nós temos comunicadores hoje na CC Videira que pregam muito melhor do que ele. E ele fala isso com orgulho, ele fala isso com alegria de saber assim, eu como número 1 estou ajudando, permitindo que os próximos número 1, que os que hoje são número 2, sejam muito melhores do que eu. E isso é uma liderança forte. Então, todo número 1, na minha opinião, na nossa experiência de liderança e aquilo que a gente aprende ao longo, da história, é que o trabalho principal do número 1 é garantir que os números 2 serão números 1 muito melhores do que ele. Nossa, muito bom. É a cultura de líderes levantando líderes. Isso. Gente olhando para o outro com um olhar de investimento, de paternidade, Sim. porque o pai deseja o melhor para o seu filho, né? E as igrejas, geralmente, as igrejas perdem a sua força por disputar, por competir, por ter um espírito tão religioso que perdem a essência, a essência, porque o próprio Deus investiu em Jesus e investiu na liderança de Jesus. E Jesus falava, quem vê o filho vê o primeiro, vê o pai. E eu estou aqui servindo, eu estou aqui fazendo um papel que ele não está fazendo. Mas aí chegou um momento que ele foi honrado, exaltado, o nome dele foi colocado acima de todos os nomes, porque tinha chegado a hora, né?
Então, você, o pastor Costa, vocês têm investido em muitos líderes através da mentoria Igreja 360, que é igrejas relevantes se levantando nas cidades e até mesmo fora do Brasil, e a gente fazer uma corrente do bem, e a gente implantar o reino de Deus com a cultura da honra. Vamos falar então um pouquinho da cultura do voluntariado. O que significa isso para vocês? A questão do voluntariado é a própria natureza de Deus, né? Aquele versículo tão conhecido pelos cristãos, João, né, que fala ali o quê? Deus tanto amou o mundo que ele deu. Então a gente entende que a cultura do voluntariado nada mais é do que essa extensão da natureza de Deus. Porque somos amados por Deus, porque recebemos de Deus, a gente compartilha, a gente serve, a gente ama. Então, seja você número 1, não, eu sou o líder, eu sou o cabeça, qual a sua função? Servir, amar. Seja você número 2, qual a sua função? Por causa da natureza de Deus que habita em você, servir, amar. Então a gente entende que a cultura do voluntariado, primeiro, antes de mais nada, é a manifestação do caráter de Deus em nós. Então, o caráter de Deus em nós, a presença de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós, nos leva a agir como Deus age, a fazer como Deus age, a falar como Deus fala. E qual a linguagem de Deus? É amor, porque Deus amou, Ele deu. Esse amor se manifesta em obras, esse amor se manifesta em generosidade, porque temos recebido do Senhor, nós compartilhamos. Eu amo quando o apóstolo Paulo está falando da ceia, e ele diz, porque recebemos, porque recebi, assim eu dou. Eu amo esse entendimento, nós recebemos de Deus, nós recebemos tanta coisa de Deus, saúde, graça, família, recursos, a gente recebe tanta coisa de Deus e eu só posso dar porque eu recebo. Eu só posso dar porque Deus primeiro me deu. Então, eu não estou dando para receber de Deus. A gente não acredita na cultura do voluntariado como uma moeda de troca. Eu vou fazer aqui, Deus vai me abençoar. Deus vai abençoar? Vai. Mas eu faço com a mentalidade de que eu já fui abençoado. Eu já sou abençoado. Deus já me ama, Deus já me abençoa, Deus já tem feito grandes coisas por mim, porque Deus faz por mim, eu posso fazer pelos outros. É demais, né? Isso aí, acho que é a essência do Evangelho, é esse servir. Porque Sim. A gente entra na área da filantropia, na área do voluntariado, do social, que está além da matéria, está além do que seja físico. Eu não faço por dinheiro, eu não faço por troca, eu faço por servir. E isso parece que a igreja que encontra esse lugar, ela tem um fluxo de energia muito forte, Sim. tem um mover Sim. do céu na terra, porque as pessoas compreenderam que elas estão servindo por amor. Isso é muito Sim. forte, né? Sim, sim, é lindo. Eu vejo que, mais uma vez, é a simplicidade do evangelho que Jesus traz. Jesus pergunta, não é? Dos mandamentos. E ele fala, cara, amar. Amar a Deus, amar ao próximo, é ao amor. Então, muitas vezes a gente teoriza esse amor, a gente complica esse amor, a gente, sabe? Mas quando a gente para pensar, o amor em si, ele não existe. Não existe amor. Você não pega amor, você não come amor, você não abraça amor. Mas o que é que você vê? Você vê atitudes de amor, você vê palavras de amor, você vê generosidade. Então, eu gosto da praticidade de Jesus no perdão, na cura, na leveza. Ele diz, olha, o meu fardo é leve e suave. O que ele está dizendo? Cara, o amor é prático, eu não vou impor coisas pesadas sobre você. Então, a igreja, os cristãos, quando a gente percebe isso, e a gente simplifica o evangelho, cara, porque Deus amou o mundo, Ele deu, então, porque Deus me deu, eu vou dar, e eu vou abençoar, e eu vou servir. A gente flui desse lugar
de plenitude, de bênção, e não desse lugar, eu estou vazio aqui, eu vou dar para Deus me abençoar. Não! Ei, Deus já me abençoou, Deus já me deu, eu tenho um tanque cheio, porque eu tenho um tanque cheio, eu vou fazer, eu vou dar, eu vou compartilhar. E aí é isso que a senhora falou, é essa energia que flui, é esse poder que flui, é essa graça que flui, porque Deus diz, você entendeu? Tá aqui mais. Você entendeu? Pode ir mais. Uau, é muito lindo, porque assim, eu sou tão rico, eu tenho muito, então eu posso compartilhar, posso transbordar. E vocês também têm uma fala muito pertinente, muito especial, que é assim, tentar mostrar para as pessoas assim que elas podem servir o mais rápido possível e não ser aquele crente de banco e ficar ali a vida inteira. Só vem para receber, para comer, para aí começa até a criticar, não é? Sim, exatamente. É aquela velha história, né? Aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, assim, a gente poderia dizer, né? Bunda no banco, língua do diabo. Então, infelizmente, muitas pessoas que não estão fazendo, não estão servindo, não estão ajudando, acabam criticando, mas quando a gente está envolvido, quando a gente arregaça as mangas e diz assim, eu vou fazer e não criticar, eu vou ser solução e não problema, tanto o reino cresce quanto a gente cresce. A gente precisa primeiro entender que a igreja não é do pastor principal, a igreja é nossa, o pastor principal ele tem a responsabilidade de guiar a igreja, mas a igreja é nossa, a igreja é minha, a igreja é de cada membro, de cada voluntário, de cada líder da CC Videira, a igreja é nossa, e porque ela é nossa, é um corpo, cada membro desenvolve uma função. O pastor, os pastores principais, eles são a cabeça, eles vão dizer para onde vai, eles vão guiar, eles vão dirigir, mas meu amigo ainda tem dedo, ainda tem braço, ainda tem fígado, ainda tem coração, ainda tem pulmão, ainda tem unha, ainda tem cutícula, ainda tem uma série de outras partes que precisam funcionar plenamente para que o corpo seja saudável. Então, é aquela história do cada um pode fazer a sua parte, cada um deve fazer a sua parte, cada um deve encontrar o seu lugar no corpo e cooperar, participar, fazer, amor na prática. Nossa, bom demais. Temos mais uma pergunta, Paulinha? Nossa, temos várias perguntas. Eu vou até fazer 2 perguntas aqui juntas para o Lucas. A Giovana Freitas, ela trabalha no Laude aqui como voluntária na casa. Ela gostaria que você desse alguma dica de melhoria para a área do Laude. Como devemos abordar melhor e impactar as pessoas que estão chegando na igreja? E a Vitória Oliveira disse, e como lidar com voluntários que resistem ao voluntariado, talvez pelo que passaram em outras igrejas? Vamos lá, primeira pergunta. Uma das coisas que eu vejo muito importante no Lounge, que é esse lugar de acolher as pessoas novas, vamos usar uma linguagem simples. Então, assim, quanto mais simples a gente for, mais a gente consegue se conectar. A gente precisa entender que a maioria das pessoas que estão chegando na igreja agora, elas nunca tiveram uma experiência com a igreja. Ou se tiveram, muito provavelmente foi uma experiência negativa. Porque se fosse positiva, elas estariam lá e não aqui. Então, quando a gente mantém a linguagem simples, e aí o que é que eu digo de linguagem simples? Nós que estamos na igreja há muito tempo, a gente tem o nosso dialeto. A gente fala a graça e a paz do Senhor Jesus, o Cordeiro imolado que foi sacrificado, aí ao terceiro dia ressuscitou. A gente tem o nosso dialeto que quando a gente chega para essas pessoas que são novas na igreja, o povo não entende nada. A paz do Senhor, irmão. Mas é para responder o quê? Como é que responde? Isso é uma pergunta? Isso é uma afirmação? Quantas almas aceitaram Jesus, entregaram? Quantas almas? Então, quanto mais simples a gente conseguir for na linguagem, dizer, oi, boa noite, todo mundo entende. Como é que você tá? Todo mundo entende. Então, quanto mais simples a gente conseguir ser e mais acolhedor nesse sentido de como é que você tá, me fala sobre você, como é que tá a sua família, como é que tá. Então, quanto mais simples a gente conseguir ser na nossa linguagem, no nosso acolhimento, acredito que mais eficaz a gente vai ser em se conectar com essas pessoas, em realmente se conectar. Outra coisa também é a gente conseguir cumprir as nossas promessas, e isso é difícil.
Eu sei que é difícil, nós passamos por isso. O que é que eu digo cumprir a nossa promessa? A gente dizer assim, ó, alguém vai te ligar essa semana. Cara, vamos tentar realmente ligar. Ó, a gente vai te mandar um presente. Vamos tentar realmente mandar esse presente. Porque às vezes frustra as pessoas. Poxa, me falaram que ia me ligar e ninguém me ligou. Eu estou falando porque a gente passa por isso. Ah, me falaram que ia me colocar num grupo de crescimento e ninguém me colocou. A gente passa por isso. E isso é muito frustrante para essas pessoas. Por quê? Porque, poxa, eu sou visitante, me falaram que ia me ligar, não me ligaram, disseram que ia me colocar num grupo de crescimento, não me colocaram. Qual a imagem que a gente está passando? Você não é importante. E não é isso. A pessoa é super importante. A gente valoriza, mas às vezes a gente se perde no meio de processos, no meio de fichas. Então, usar uma linguagem simples e 2, realmente a gente conseguir cumprir as promessas que a gente vai fazer. Respondendo a segunda pergunta, se eu já posso entrar diretamente, é primeiro reconhecer as falhas. Então, reconhecer o fato de que existiu falha de outra pessoa ou nossa, para a gente poder seguir dali para frente. Muitas pessoas talvez não vivam, porque eu já fui ferida lá atrás. Reconheça isso. Cara, olha, nós como igreja, nós já erramos. Se coloque no lugar dela. Mas não foi a gente que errou. Mas, cara, se coloca. Olha, eu sei que nós como igreja erramos. Eu sei que nós como igreja já falhamos. Eu sei que nós como igreja já demos bobeira. E infelizmente, deixa eu te contar, eu sempre gosto de falar isso e as pessoas às vezes ficam meio tensas, mas é a verdade, dizer assim, olha, e deixa eu te falar uma coisa, não vai ser a última vez que a gente vai falhar como igreja, porque nós somos seres humanos, a gente não consegue acertar sempre, mas uma coisa eu garanto, aqui a gente sempre vai trabalhar duro para acertar mais do que errar. Aqui a gente sempre vai trabalhar duro para aprender com os nossos erros. Então, quando a gente parte desse lugar de humildade, de reconhecer que já erramos como igreja, de reconhecer que podíamos ser melhor como igreja, geralmente as armas se baixam e as pessoas começam a pensar assim, cara, realmente pode errar, mas estão querendo acertar. Realmente já vacilou, mas vai aprender com o erro. Então, quando a gente começa a partir desse lugar de humildade, os corações podem se abrir e aí novas oportunidades podem surgir. Que bom, muito bom. Tem mais perguntas? Sim, o Gabriel Mateus disse, sobre o assunto a beleza de ser o número 2, como descobrir a estação certa de ser o número 1 e a estação certa de ser o número 2? A estação certa, ótima pergunta, muito obrigado por essa pergunta. A estação certa é a que você está no momento. Então a estação certa não é a de amanhã, a estação certa não é a de ontem, a estação certa é a do momento. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está exatamente onde você deveria estar. Ah, Lucas, mas Deus tem promessas e planos para mim. Concordo, amém. Então Ele vai cumprir. Vânia, muitas vezes nós atrapalhamos Deus. Atrapalhamos Deus, sabe por quê? Porque a gente quer colocar o nosso tempo no tempo de Deus. A gente diz, não, Deus me prometeu isso. E aí, porque Deus prometeu, eu quero fazer acontecer. Vamos lembrar do exemplo de Davi. No tempo certo, Davi se tornou rei. Isso mesmo. Acho que travou. Não, tá tudo não travou. certo. Tá beleza. Tá funcionando? Tá funcionando. Voltou tudo certo. Uhum. Então, vamos lembrar de Davi. No tempo certo, Deus colocou Davi como rei. Vamos lembrar de José. No tempo certo, Deus colocou José como o segundo. Nem José, nem Davi precisaram, entendeu? Vou dar aqui o meu jeito e vou fazer e vou não sei o quê. Não. Davi foi fiel onde estava, José foi fiel onde estava, e no tempo certo, do jeito certo. E deixa eu te falar uma coisa, mais uma vez, eu sou muito novo, mas eu já vivi tempo suficiente para perceber que quando Deus quer levantar, meu amigo, não tem homem nenhum que baixe. E quando Deus quer baixar, não tem homem nenhum que segure. Então, quando a gente entende isso, a gente fica em paz de saber, no tempo certo, Deus vai fazer isso ou aquilo. Então, qual o tempo certo? Agora é onde eu estou. Se você é número 1, Deus tem o tempo de número 1 para você. Se você é número 2, Deus tem o tempo de número 2 para você. Coloque isso diante de Deus e diga, Deus, que seja feita a tua vontade.
Se eu estou como número 2 e o Senhor quer que eu seja número 1, o Senhor vai fazer. Se eu estou como número 1 e o Senhor quer que eu seja número 2, está aqui a minha posição, que o Senhor faça. E deixa Deus agir, e deixa Deus fazer. Mas o tempo certo é o agora, é o aqui. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Muito bom. Temos mais perguntas. O povo não vai deixar você sair daqui, Lucas. Maravilha! Aproveitando a oportunidade da presença dele aqui hoje, o Luciano Silva quer saber. Lucas, gostaria de saber o que vocês não abriram mão como fundamento para ser uma igreja tão grande e o que foi essencial para ser essa igreja tão relevante na cidade. Legal, que pergunta profunda, hein? Uma das coisas que até na mentoria a gente fala bastante, que é a questão de ter uma visão clara. Então, para nós entendemos que Deus nos chamou como igreja para ser a CC Videira. Então, nós entendemos que a casa de oração foi chamada para ser a casa de oração, CC Videira foi chamada para ser a CC Videira, a Assembleia de Deus foi chamada para ser a Assembleia de Deus, a Batista para ser Batista. E cada igreja tem um DNA único, uma identidade única. Por exemplo, nós nos inspiramos muito na Hillsong, mas nós não somos Hillsong. Deus não nos chamou para ser Hillsong. Então tem várias coisas que sim, a gente aprendeu e a gente faz igual ou parecido, mas também tem uma série de outras coisas que nós fazemos do nosso jeito, porque nós cremos que Deus nos chamou para ser a CC Videira. Então, eu acredito que quanto mais isso ficou claro no coração do meu pastor, que é meu pai, o Costa Neto, quanto mais claro isso ficou no coração dele, mais Deus foi abençoando, mais as portas foram se abrindo, mais as coisas começaram a fluir. Então, nós entendemos que o primeiro passo para uma igreja saudável, para uma igreja relevante, é descobrir quem Deus a chamou para ser. E aí, o resto do caminho é apenas ser fiel a isso. É apenas ser fiel a isso. É ser fiel a quem Deus chamou você para ser. E nós entendemos que parece algo simples, mas é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque existem N oportunidades, existem N bons caminhos e muitas vezes a gente fica querendo fazer tudo, mas Deus não nos chamou para ser tudo. Deus nos chamou para ser uma parte do corpo e nós, pela graça de Deus, queremos ser apenas essa parte. O resto, a gente deixa com a casa de oração, a gente deixa com a Batista, a gente deixa com a Assembleia. O resto, Deus abençoe cada um para fazer. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta eu quero fazer tem a ver aí com o que você falou, né? Da gente poder admirar as igrejas que também são tão relevantes como as nossas. E você esteve um período lá na Lagoinha Niterói, com Felipe Valadão, Mariana Valadão, que são referências no Brasil, né? Eu gostaria que você destacasse o que lá você observou de legal e como foi a convivência, o ensinamento que você teve lá com eles. Sensacional. Felipe e Mariana são amigos queridos, amo demais, foi um privilégio poder estar com eles lá, passar um ano com eles. E principalmente a coisa que mais chama a atenção no Felipe é a fé. Na verdade, se você escuta a mensagem dele, e ele só fala isso, fé, ter fé em Jesus. E eu sei que isso é um assunto dentro da igreja que talvez seja a principal mensagem da igreja, talvez seja a principal mensagem do evangelho e parece até um assunto batido. Mas quando você escuta a mensagem do Felipe e você vive a vida ali perto do Felipe, você fica assim, cara, eu nunca vi um homem de fé como ele. Porque acontece tanta coisa absurda que você fica assim, cara, não tem como, não tem outra explicação. Então, para mim, o maior ensinamento que eu vejo na vida dele, naquela igreja, é realmente um cara que ele se agarra à fé que ele tem em Jesus, a fé que ele tem em Deus e ele vive isso. Felipe vive uma vida de fé. Ele até brinca, o casamento dele foi pela fé, que ele casou com uma mulher muito melhor do que ele. A igreja que ele começou foi pela fé, porque ninguém ajudou em nada. E tudo que ele vive é pela fé. A igreja lá literalmente se move pela fé. Acontece uma coisa sem explicação, atrás de outra coisa sem explicação, que a gente fica assim, mano, não dá. Não tem outro jeito. Realmente esse cara é um homem de fé.
Que bom. Lucas, nós queremos agradecer a sua participação aqui, mas antes nós queremos pedir para você liberar uma palavra profética, uma oração. Nós cremos que o Senhor levantou a casa de oração aqui em Franca para ser relevante no estado de São Paulo, no Brasil, e abençoar a gente e orar aqui por essa cidade. Amém. Amém. Vamos orar então. Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos levantou, Pai. Nos levantou para ser bênção. O Senhor nos levantou para fazer fluir a tua bênção. Então é isso que eu oro, Pai, sobre a casa de oração, sobre a família, Pai, pastoral, cada líder, cada voluntário. Pai, a minha oração é isso, que a tua bênção flua, que a tua graça flua, que aquilo que o Senhor tem derramado flua, Pai, flua e alcance centenas, milhares, centenas de milhares, Pai, que sejam impactados pela Tua bênção que flui através dessa casa, a Tua bênção que flui através desse casal, dessa família. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, que o Senhor alcance ainda mais. Deus, o Senhor não tem medo de levantar pessoas a lugares altos quando essas pessoas, Pai, estão te levantando mais alto ainda. E que assim seja, Pai, com a casa de oração. Amém. Pai, que quanto mais eles te exaltem, mais o Senhor os exalte. Que quanto mais eles te elevem, mais o Senhor os eleve, Pai. Para que assim todos vejam a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô Lucas, nós queremos honrar sua vida, agradecer por esse tempo que você dedicou aqui pra gente. Esperamos em breve, mais rápido possível, pastor Costa, você estar aqui conosco pessoalmente. Se Deus quiser, o mais rápido possível. Obrigadão mesmo, agradeço o convite, me sinto super honrado. Tá bom, meu querido. Então, um abraço para a pastora Nenê, um abraço para o pastor Costa, toda a CCvideira que a gente ama. Deus abençoe. Obrigado, Lucas. Beijo, obrigado, amém. Valeu demais.